Síndico profissional. Nós poderíamos dizer que é uma nova profissão, relativamente nova, e que deve ter tantas demandas, porque o síndico imediatamente já remete à questão de problemas. Ninguém quer ser síndico. Ser síndico é enfrentar problema, briga, discussão. Aí você vai morar num prédio, num condomínio, e ninguém quer ser síndico nunca. O síndico é sempre aquele cara mal visto. E aí, hoje em dia, existe a profissão. Deve ser muito desafiador. Hoje, com o diretor André Salgado, da Mafra Gestão Integrada, está aqui conosco para falar um pouquinho. Eu poderia dizer que é um desafio? Bom, para mim deve ser um grande desafio. O síndico hoje, ele tem uma importância tremenda dentro do condomínio, porque exige mais profissionalismo e uma forma de gestão empresarial. Hoje a gente tem que administrar pessoas, tem que administrar processos, a gente tem que administrar finanças e tem que administrar toda a manutenção, que existe normas para isso, para que seja desempenhado dentro do condomínio. E você tem que distribuir tudo isso dentro de várias atividades. Para isso você precisa ter também uma noção de liderança, que para mim hoje o síndico nada mais nada menos do que é um líder. Porque como se via antigamente, aquele síndico sozinho, já não é mais um síndico sozinho. Porque os condomínios estão tão complexos hoje, como condomínios mistos, por exemplo. A gente tem, por exemplo, na Mafra, a gente tem praticamente 4 condomínios mistos. O que seria o condomínio misto? É legal falar sobre isso. Existe uma divisão. O que é condomínio misto? Quando ele tem uma ou duas áreas diferentes. Por exemplo, comercial e residencial, por exemplo. Quando se juntam, é um condomínio misto. Pode ser comercial e mall, pode ser mall e residencial, pode ser hotel junto com lojas, por exemplo. Tudo que tem duas atividades ou mais dentro do mesmo condomínio, você considera como um condomínio misto. Então ele tem particularidades diferentes que você precisa aprender a gerir isso. E praticamente são condôminos diferentes. Então essa diferença é o que faz com que se torne um condomínio misto, e isso faz com que você tenha que ter mais profissionalismo e mais entendimento sobre o negócio. Existem os condomínios residenciais, como eu falei, que é justamente residencial, que ele pode ser tanto horizontal quanto vertical. No caso, os verticais são os prédios, né? São os edifícios, e os horizontais são as associações, por exemplo, de casas, condomínios de casas, esses são os horizontais. E tem os condomínios também office, ou corporativos, que são só voltados para empresas. Que praticamente hoje, pós-pandemia, a gente achou que isso ia recuar, está voltando esses condomínios. De uma nova roupagem, uma nova forma de trabalho, e é bem interessante isso, porque a pandemia ela trouxe um pouco uma insegurança sobre a questão dos condomínios, principalmente corporativos, a gente percebeu muito isso. Só que ganhou muita força dentro dos condomínios as clínicas. O pessoal de saúde veio com uma força muito forte, que hoje a gente tem que trabalhar, olha só, como que mudou. Antes, nossa recepção era em torno mais ou menos de 500 pessoas ao dia. Por causa dessa mudança, por exemplo, de clínicas, hoje a gente já atende 1.500 pessoas. Praticamente se tornamos condomínios de saúde, porque eles saíram daquelas casas, vamos falar do ambiente de Ribeirão Preto, ali naquela região do Boulevard, região do Alto da Boa Vista, ali tinha muitas clínicas voltadas para médicos, né? Médicos, dentistas, psicólogos. Agora o que eles fizeram? Se juntaram e formaram grandes clínicas dentro dos condomínios. Por quê? Hoje você tem mais segurança, você tem uma estrutura muito mais bem organizada de limpeza, uma estrutura administrativa, uma recepção que te dá todo o apoio. Então, isso trouxe também uma economia para essas clínicas nessa junção, e está sendo um sucesso hoje para quem quer desempenhar esse negócio dentro de condomínio. André, e esse número gigantesco de pessoas nas recepções, isso não gera um certo problema? Porque eu fico imaginando, né, que os prédios comerciais, muitos deles, ele não é composto 100% de gente da saúde. Então, essa pessoa que não é da área da saúde, não gera um certo incômodo esse volume grande de pessoas, essa mudança? É uma ótima pergunta. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está passando hoje. É um grande desafio para o síndico. Para quem tem prédios comerciais que nem nós, a gente teve de buscar novas tecnologias, por exemplo, sistemas novos de acesso, para que possa otimizar esses recursos. O que acontece? Como a gente teve essa mudança por exemplo, de 500 para 1.500 pessoas, realmente houve um grande estrangulamento da questão de atendimento das recepções.
A gente teve que aumentar, assim, antes a gente tinha, por exemplo, 3, teve que ir para 5. Isso, a parte humana teve que se readaptar pelo volume. Mas para não aumentar esse volume e otimizar os recursos dos condomínios, a gente teve que buscar tecnologias de acesso. Por exemplo, hoje existem aplicativos que você mesmo lá, você da tua clínica, você pode liberar o acesso lá embaixo do seu cliente através da facial, ele pode subir diretamente para sua clínica sem passar pela recepção. Ah, legal isso. Aí que tá, só que ainda a gente está num processo de mudança de cultura. E isso é que eu falei que é a parte do desafio muito grande do síndico. Convencer de que essa tecnologia vai trazer uma redução de custo para esses condomínios e otimizar o atendimento da própria clínica. Porque imagina só, você manda para o seu cliente lá, para o seu paciente, ele vai lá, já faz a facial no próprio celular, porque os celulares de hoje são de alta tecnologia. Sim. Lá na casa dele, ele já cadastra a facial e ele já tem um intervalo de acesso para entrar dentro daquela clínica. Vamos supor, está marcado das 2 às 2h30. Ele pode entrar das 2 às 2h30 tranquilo. Se ele chegar antes, depois, ele não consegue entrar. E eu preciso muito que as clínicas e principalmente quem está por trás ali gerindo essas clínicas comece a utilizar cada vez mais esses recursos para que possa otimizar o atendimento e ajudar o condomínio a atender a outros tipos de clientes, que você mesmo disse. Não é só clínica, tem advocacia, tem também engenharia, tem também voltada para questões estéticas também. Então tem uma gama de produtos dentro de um condomínio que a gente precisa atender. Eu imagino isso, porque a pessoa que não tem esse volume... Tem gente que tem um escritório, que Sim. não tem assim... É muito diferente um médico que atende, sei lá, 10, 15 pessoas, não sei quantas pessoas por dia que atende, mas digamos que atenda 10 pessoas por dia. E às vezes uma pessoa que simplesmente tem um escritório e que ele nem recebe ninguém. Aí ela vai para aquele prédio que tá com aquela recepção sempre lotada de gente. Realmente, eu imagino que deve haver conflito ali dentro. E como é que é para o síndico lidar com esses conflitos? Porque o síndico tem muito esse nome. Para mim, síndico é conflito. Como eu disse anteriormente, né, em outra oportunidade, síndico é resolutor de problemas. Se não tem problema, não tem por que ter síndico, porque nosso trabalho é resolver problemas e nem sempre os problemas se repetem. E talvez quem não está por trás disso, não compreende o trabalho de um síndico, não tem noção do tamanho disso, de quanta responsabilidade um síndico tem e a velocidade que ele é exigido. Porque uma coisa que aconteceu muito pós-pandemia também é essa questão do tudo muito mais rápido. As pessoas querem tudo para ontem, querem que acelerem as resoluções. As pessoas não querem ter problemas hoje em dia. A gente percebe muito isso, não só nós, mas eu acho que outras áreas também estão percebendo isso. Então a nossa resposta tem que ser mais rápida. E para ser mais rápido, exige que um treinamento, existe capacitação e existe uma mudança de mindset nisso tudo, para entender de que o cliente está mais exigente agora. E esse desafio que a gente tem percebido dentro dos condomínios, aí que entra a questão do profissionalismo, da exigência cada vez maior de você buscar outros métodos de atendimento para que a gente possa realmente ajudar esse cliente a prosperar dentro do seu negócio. Porque o síndico parece que não, mas ele faz parte do negócio da pessoa. Porque se eu atraso na recepção, se eu não tenho uma boa manutenção, eu estou atrapalhando o próprio negócio daquele cliente, que na verdade ele é meu cliente. Quando estou gerindo um condomínio, ele acaba sendo não só um condômino, mas também ele tem uma atividade empresarial que depende de mim, de todos os recursos dentro do condomínio. Por isso que precisa o síndico ter coerência para otimizar o máximo possível esses recursos, para que possa trazer esse benefício para aqueles clientes, para aqueles condôminos que utilizam como atividade remunerada, por exemplo. É um desafio muito grande, Lerinha. É um desafio que realmente exige muito de nós. Eu imagino que sim. Quando uma empresa, a gente está falando muito aqui do âmbito comercial, do corporativo, existe uma diferença entre os conflitos do universo corporativo e do residencial? Existe. É muito interessante, né? Esses 10 anos de profissão, trabalhando nessa área, a gente percebe uma diferença assim, é muito engraçado, que parece que o mesmo condômino, quando ele está dentro de um prédio comercial, ele se comporta como empresário. Ele conversa com você de uma forma mais racional, mais criteriosa, mais analítica, ele dialoga. E parece que às vezes o mesmo condômino, quando ele vai para o residencial, ele se torna totalmente passional.
É muito curioso isso, porque parece que quando ele vai para casa dele, é como se ele desligasse a chave do empresário. Como se ele entrasse numa outra seara de mental e ele volta para a questão passional. Graças a Deus, Galerinha, é 6% que acaba trazendo isso de uma forma mais, como fala, a ferro e fogo, ou de uma forma mais indelicada, vamos dizer assim, né? A maioria dos condôminos são tranquilos no geral. Muitos às vezes vão para casa e não querem nem saber mesmo. Eu quero vir para minha casa, eu quero dormir, eu quero descansar, ver minha família. Mas alguns realmente ligam o botão diferente e quando vai para a questão residencial, é passional, Lelinha. É impressionante. E já aconteceu de condômino de lugares diferentes ter posturas diferentes nisso. A mesma pessoa? A mesma pessoa. Coincidentemente, vocês fazem a gestão do corporativo e do residencial e aí você encontrou, sem querer, uma mesma pessoa e que você pôde assistir isso de perto. Sim, a exigência é diferente. A forma de abordagem muda totalmente. Parece que quando ele coloca o chinelo e a bermuda dentro de casa, muda totalmente a forma de abordagem. E eu acho que nós, de certa forma, no dia a dia, nós temos as nossas máscaras sociais que a gente cria, tanto dentro para o trabalho quanto dentro de casa. E às vezes a mesma forma de exigir, o mesmo problema a ser exigido, às vezes tem roupagem diferente. E a gente sente isso nos residenciais. Então, do ponto de vista técnico, pro síndico, o residencial, ele é um pouquinho, ele exige um pouco mais. Ele exige um pouco mais por essa passionalidade. Ele exige um pouco mais do quê? Exige um pouco mais de fator humano. Ah, tá. Quer dizer, não é que ele exige mais de você, ele exige mais de você dentro de um aspecto. Isso, porque como é passional, normalmente quem está no lado passional exige mais atenção. Então a gente percebe que os condôminos voltados para a parte residencial, eles exigem um pouquinho mais de conversa, um pouquinho mais de, como fala, de tempo para poder desabafar. Normalmente são desabafos mesmo, porque eles moram na casa deles, eles querem estar tranquilos, às vezes tem um problema que acontece e ele sente entre o lado emocional um pouquinho mais exacerbado, aí você precisa de ter tranquilidade, paciência, para ter um diálogo um pouquinho mais moderado, para trazer ele para você, para entender qual é realmente a necessidade dele, porque às vezes tem aquele problema, vamos supor, chegou e encontrou o elevador sujo. E você vai conversando com esse condômino, às vezes ele chega nervoso, irritado, porque tá sujo, não deveria estar sujo, tinha que estar limpo, tá? Aí você vai descobrir, você passa uma hora conversando com ele, que às vezes o condômino residencial exige mais tempo, às vezes vai ver, ele teve um problema em casa, ele teve um problema no trabalho, ele não tá no bom dia. 99% é assim. É desse jeito. A pessoa, assim, ela descarrega ali na primeira coisa que ela vê, digamos assim. André, você mencionou que 6%... é que, entre aspas, né, você não usou essas palavras, quem vai usar sou eu, mas é que 6% são os que criam problemas, digamos assim, ou trazem problemas, ou enfim, não vamos rotular. Existe esse número? Existe essa estatística? A estatística ferro e fogo, assim, tecnicamente não existe, mas existe uma forma, que a gente fala entre os síndicos, de uma forma empírica, uma questão mais de sensibilidade nossa. Porque, mais ou menos, quando tem um prédio de, vamos supor, 100 unidades, mais ou menos, é sempre 5 ou 6 ali que dá um pouco de trabalho. Só que 5 ou 6 dá muito trabalho. É engraçado. Essa pessoa que dá trabalho, ela faz um movimento muito maior, né? Eu acho que, mas isso aí, eu acho que é em tudo na vida, né? Aquelas pessoas, a pessoa que quer reclamar, que quer fazer o barulho, elas são barulhentas, né? Então, a pessoa da paz, a pessoa silenciosa, tem uma multidão, mas o barulhento causa, né? Causa, Lelinha. Infelizmente ainda, né, no mundo que a gente vive, a tragédia ela dá mais ibope do que realmente as coisas boas. Porque se você pega um condomínio, e eu conheço outros também profissionais da área, a maioria deles são realmente dedicados e querem fazer o melhor para o condomínio. Só que, de vez em quando, alguma coisa não dá errado. E acontece de não dar errado. É normal. Um condomínio, ele funciona 24 horas. Eu acho que as pessoas precisam entender isso. Eu acho que é legal a gente estar falando sobre isso. Ele não é das 8 às 5. Fecha a porta e acabou. Então, vamos supor, o elevador... Mesmo exemplo. O elevador tá sujo, mas pode ser que alguém acabou de derrubar alguma coisa, um morador mesmo. Subiu uma criança, tava comendo alguma coisa, um Danone, derrubou. E um condomínio,
pelo custo dele, você não coloca a faxina de madrugada, 24 horas, para poder estar ali, a não ser que vocês... Né? Eu falo que o condomínio queira pagar uma faxina 24 horas. Então existe uma limitação de recursos que a gente tenta otimizar o melhor possível, de colocar, por exemplo, em vez da limpeza das 6 às 5 da manhã, a gente coloca uma que entra às 8 horas, vai parar até às 8 da noite. Então a gente tenta otimizar esse tempo para atender quem chega, quem sai, né, para o trabalho e quem chega do trabalho, para poder ainda ter uma limpeza. Mas se aconteceu depois das 8 horas da noite, no máximo que pode ter a maioria dos condomínios um porteiro que ele não pode sair do lugar por questões óbvias de segurança. Ele tá ali porque ele é a primeira pessoa a te proteger, então ele tem que ser a última pessoa a sair do ambiente dele, porque ele é a tua segurança. E às vezes as pessoas vão lá bater papo com o porteiro e isso não é legal, entendeu? O certo é deixar ele fazer o trabalho dele porque ele é a tua segurança naquele momento. E as pessoas ainda não têm essa noção da dimensão do trabalho que é dentro de um condomínio, essas 24 horas. Porque nessas 24 horas está funcionando a parte elétrica, está funcionando a água, está funcionando o sistema de incêndio, tem que estar funcionando. Tem que estar funcionando o sistema de central de alarme, tem que estar funcionando as câmeras, tudo está funcionando. É um organismo vivo que funciona 24 horas. E o trabalho que dá isso para escolher e otimizar esses recursos, fazer orçamento, escolher o melhor prestador, porque hoje em dia a gente tem dificuldade de escolher a mão de obra. A mão de obra está muito escassa dentro dos condomínios, mas assim, não só condomínios, a gente sabe que é geral. A gente fala com os empresários e a gente sente essa dificuldade. Aí que está a diferença. É engraçado isso. Quando você fala com a maioria dos empresários, ele entende a sua dor. Ele entende quando você fala que você está com dificuldade de achar um prestador de serviço. É o que não acontece com o residencial. O residencial ele quer que você resolve na hora, porque ele pensa como alguém que mora, não como empresário. E até nisso acaba mudando também essa questão de percepção de realidades. E um condomínio está aí para isso mesmo, para atender toda essa necessidade. E eu acho que o síndico, por isso, por essa gama de 24 horas... Ele precisa ter uma equipe muito bem preparada, ele tem que ter prestadores de serviço que atendam ele de uma forma bem rápida. Por exemplo, elevador, tem que ter um contrato muito bem desenhado para que possa atender aquela pessoa que ficou presa no elevador ou que teve algum problema. Você precisa ter alguém que resolva o teu problema do portão muito rápido, coisa de meia hora, 2 horas, uma SLA, né, que é o tempo de atendimento, para que não fique sem portão, ele não fique aberto e você deixa o condomínio em vulnerabilidade. Olha só quantas pessoas estão em volta além do síndico. Então, por exemplo, na hora que dá um problema ali vou pegar esse modelo aí do portão, né? Nos moldes antigos aí, a pessoa vai chamar o síndico. Aí o síndico é um morador. E esse morador tá trabalhando, porque não é porque ele é síndico que ele fica o dia inteiro lá no condomínio, no prédio, enfim, na casa. E como é que funciona? É complicado isso, né? Porque na hora que você tem uma empresa que presta esse serviço, eu fico imaginando que também esse volume de exigência talvez seja por essa questão de ser uma empresa contratada, né? Essa pergunta, assim, ela é dupla, porque a minha dúvida é, esse cara aqui é um morador, aí o porteiro liga e fala, ô, seu José, o portão quebrou. Esse cara tem que resolver? Mas como que ele resolve? E se ele for um advogado, um médico, um engenheiro, qualquer coisa, ele tá na vida dele, aí ele tem que correr para ir atrás desse portão? Como é que é isso? É assim que funciona? Ótima pergunta, Lelinha. Na verdade, até num passado um pouco remoto, assim, não tão distante, era assim que se pensava do síndico. Que o síndico é uma pessoa que está ali, tem que estar disponível 24 horas para resolver qualquer problema, qualquer conflito. Como se ele fosse um prestador de serviço dentro do condomínio, pronto para atender naquele exato momento. E foi uma das coisas que fez com que esse paradigma persistisse ao ponto de que ninguém quer ser síndico. Porque essa exigência ocorreu por muitos anos de que o síndico tem que estar ali disponível. O que acontece? Na verdade, as pessoas não leem o Código Civil ou não compreendem muito bem qual que é a função do síndico dentro de um condomínio. E a função dele não é essa. A função do síndico é como se fosse uma função, imagina como se fosse um prefeito, um presidente, um governador, porque ele é um cargo eletivo. E ele está lá para ser responsável pela área comum e administrar os contratos existentes dentro desse condomínio. Ele é como se fosse o líder, como se fosse o cabeça disso tudo. E ele, para ser um gestor,
que é a exigência hoje no condomínio, ele tem que estar amparado por contratos de pessoas especializadas em cada área. O síndico não tem como ser tudo, concorda? Lógico. Ó, o médico, nem médico é tudo. O médico às vezes é especialista, não é? Às vezes não, sempre, né? De maneira geral. De maneira geral, especializa e, dependendo da área, ele vai mandar pro colega dele. O síndico, a maioria dos síndicos, como eu disse, só 18 anos, nem todos têm uma formação ou algo que realmente dá uma relevância para que ele tome decisões mais assertivas ou até mais complexas. Mas, de qualquer forma, o que ampara o síndico são os contratos. Hoje você tem que ter contrato de elevador, contrato de prestação de serviço de tecnologia, contrato de manutenções elétricas, hidráulicas, você tem que ter contratos de várias áreas, seguro dentro do condomínio, porque tem que estar amparado. Então, o que acontece? Essa gama de profissionais que estão por trás do síndico que vai fazer com que ele tenha um atendimento rápido ou não. E aí que entra o síndico. Na hora de fazer uma boa contratação, tiver uma boa empresa que atenda, porque o que acontece? Ele, vamos supor, esse advogado está no trabalho dele. Se ele tiver uma equipe bem treinada, se ele tiver um zelador bem capacitado, porque quem tem que fazer tudo isso, na verdade, é a zeladoria. Esse é o trabalho do zelador. Ele que fica ali 8 horas por dia. E não o síndico. Imagina que o zelador, na verdade, é o seu gestor local. É o seu gestor operacional que executa todas essas ações. E o síndico, ele tem que estar amparado, como eu disse, nesses contratos, nas escolhas, numa assembleia muito bem montada e definida por um planejamento do ano, para que ele possa desempenhar dentro de uma previsão orçamentária que ele tenha respaldo financeiro para desempenhar todas aquelas atividades do ano que é necessário dentro do condomínio. O que acontece? O cara é o advogado. Ele vai, uma equipe bem preparada, vai ligar para quem? Deu problema no portão. Vai ligar para a empresa de portão. Ou empresa de portão, vem aqui, quebrou o portão. A empresa vem. E se ele tiver, que eu falei, um contrato amarrado, essa empresa tem que ter tempo para poder socorrer aquele portão. Você tem 2 horas, senão você vai ser punido no seu contrato. Você precisa me socorrer. Então, essas amarrações contratuais que faz com que exige um nível de gestão e de entendimento, de administração de negócios. Porque o que é uma empresa, Lelinha? As pessoas não sabem o que é uma empresa, mas, a grosso modo, uma empresa é um conjunto de contratos. Para e pensa. A empresa é um conjunto de contratos. Para quê? Para desempenhar uma atividade fim. Existe a atividade fim dela lá. Vamos supor, eu sou vendedor de motor. Mas o que faz ela vender? Um conjunto de contratos. Contratos pessoais, contratos com fornecedores, contratos com o governo, porque você tem que pagar impostos também, entendeu? Então, tudo isso entra dentro dessa gama. E o condomínio não é diferente. Apesar de não ser uma empresa, o condomínio é equiparado a uma empresa. Ou seja, precisa que tenha uma pessoa que entenda de gestão. Exatamente. Bom, sempre que essa pessoa, em qualquer lugar, eu digo que até para administrar uma casa, né, até dentro do assunto doméstico, hoje a gente fala, precisa ter uma boa gestão, né? Porque, na verdade, quando você tem planejamento, pessoas capazes, você sabe trabalhar com as finanças. Eu sempre digo que o ambiente doméstico é o melhor modelo para todos, porque tudo sai dali, né? Agora, bom, André, nós ficaremos horas, né? Porque, gente, tem tanta pergunta que eu não acabei de fazer aqui. O André falou tanta coisa e fiquei assim, com tantas dúvidas ainda. Então, eu vou deixar o convite para você participar aí de um próximo podcast nosso, porque eu acho que a gente falou um golinho desse universo que é. E deve ter muita história para contar, né, André? Tem, Lelinha. Esse universo é um oceano azul. Poucos ainda perceberam o tamanho, como eu disse lá no começo. Olha o volume financeiro que os condomínios do Brasil se movimentam. E a tendência é crescer cada vez mais. Ou seja, os problemas vão se aumentar, os problemas vão exigir mais profissionalismo. E eu falo que não tem bola de cristal, não tem como você, como eu falo, inventar algo relacionado a condomínio, assim, que está pronto. Não tem nada pronto para condomínio. Tudo existe, tudo é novo, tudo é diferente, cada dia é um dia diferente. Nem todas as soluções a gente tem de prontimão. Acho que esse que talvez é o segredo do síndico, do desafio do síndico, não ter a resposta. Mas
cabe ao síndico buscar as respostas para trazer a solução necessária para aquele problema. E fica a dica para quem quer ser síndico, quem quer desenvolver nessa área, quem quer conhecer um pouco também, né? Eu sou o CEO da Mafra, Gestão Integrada, e a gente está 10 anos de mercado, e esses 10 anos a gente passou por várias experiências positivas de crescimento, de entendimento. E se hoje a gente está falando sobre isso, porque a gente conseguiu atingir um nível de entendimento que talvez hoje eu entendo que cada vez que passa, mais humilde a gente tem que ser relacionado a conhecimento. Muito mais. Porque é como se o universo ampliasse de tal forma dentro de um condomínio que a gente não sabe nada, Lelinha. Sabe nada. E isso é o desafio, isso é bom. Porque te motiva, te faz você crescer como profissional, e você não ter resposta pronta é bom porque isso é humano. E o que o humano gosta? De desafio. Então, ser síndico é um desafio, e nós, né, eu, da equipe Mafra, estamos prontos para esse desafio e crescer cada vez mais. Quem quiser crescer com a gente, quem quiser ter um pouco de nós dentro do seu condomínio, a gente está disponível para esse desafio.